Quando você revê A Maldição da Mansão Bly, você nota 8 curiosidades que você não viu na primeira vez. Já tem pouco mais de um mês que A Maldição da Mansão Bly saiu, e com isso a gente assistiu a série mais de uma vez, porque ela tem muitas coisas para você ficar prestando atenção de novo. Vamos aqui falar daquelas 8 coisinhas que você só foi perceber na segunda vez que você assistiu a série. Número 1, o comportamento da narradora no primeiro episódio. Quando a série começa, tem essa personagem que está indo para um casamento, e ela tá quieta, e ela age de um jeito meio esquisito, que a gente só vai entender de verdade quando a gente chega no último episódio e a gente vê a verdade sobre como foi a vida dela, dormindo num quarto com a porta aberta e depois olhando para a imagem dela nos reflexos da água, na pia, na banheira. E é tudo muito esquisito, e a gente só vai entender isso de verdade lá no último episódio, quando a gente descobre que, na verdade, ela está esperando a ex-mulher dela que morreu para aparecer para ela de alguma forma. Número 2, o discurso de Owen. Quando a Dani chega na mansão Bly, ela é buscada lá pelo Owen, que é o cozinheiro da mansão, e no caminho para casa, o Owen começa a explicar para Dani algumas coisas sobre a casa e a residência. E no meio do discurso a gente vai percebendo, assim, se você assistiu a série a primeira vez, que ele está explicando a maldição da casa. The people here, most of them, they're born here, they die here. The whole town's one big gravity well. A maldição que a gente só vai entender lá no 8º episódio, da maldição da viola, que ela cria sem querer, por acidente. The pull of that next world ignored. She instead made her own gravity. Gravity of will. That would change the terrain of Bly Manor forever. Número 3, a Hannah está morta. A primeira vez que a gente vê a Hannah na série é quando a Dani encontra ela pela primeira vez. E o que a gente só vai entender lá no 5º episódio é que a Hannah acabou de morrer. Ela tá morta ali naquela cena, ela acabou de cair no poço, ela tá vendo o corpo dela, acabou. E sem entender o que aconteceu com a morte, a Dani vem, distrai ela e ela continua vivendo como se não tivesse morrido. Como se estivesse viva. O Miles está possuído. Se você prestar atenção, logo naquele momento ali que a Hannah morreu, o Miles acabou de empurrar ela, que na verdade não foi o Miles, foi o Peter no corpo do Miles. E você vai perceber várias vezes durante o episódio, tem um momento, né, em que a Flora fala: Do you like games, Danny? Not at bedtime. It's the best time for games, really. Stop being weird, Miles! Porque toda vez que o Miles está sendo esquisito demais, não é o Miles, é o Peter que está tomando conta do corpo dele, e o Peter está agindo do jeito que ele agia quando ele estava vivo. Algumas coisas que ele fala, alguns comportamentos, o negócio de carregar as flores para Dani. A casa de bonecas da Flora. Se você prestar atenção, a casa de boneca que a Flora recebe está realmente espelhando tudo que acontece dentro da casa principal, da mansão Bly. E ela tem um bonequinho para cada personagem da série, incluindo os fantasmas. É onde o boneco está na casa de bonecas, é onde o personagem que ele representa está na casa principal. E isso vai ser explicado lá pra frente, que de vez em quando ninguém tá olhando pra casa de bonecas, o fantasma do menininho vai lá e muda a posição dos bonecos de acordo com como as pessoas se mexem na casa. A aula do Miles é sobre as possessões. A gente percebe lá no episódio 3 que o Miles faz umas perguntas muito esquisitas pro padre. E quando a gente assistiu a primeira vez a série, a gente fica com a impressão de que ele é só um menino muito esquisito. Mas aí quando você vai ver a segunda vez, você percebe que as perguntas que ele está fazendo e as respostas que ele está conseguindo do padre estão descrevendo as regras de como é a possessão dele e da Flora pelo Peter e pela Rebecca. They needed permission, the demons, to enter the place. Ah, yes, they did. Did they need it for the man? We are, all of us, free to make our own choices. Quase todos os fantasmas são explicados no episódio 8. Ao contrário do que acontece na Maldição da Residência Hill, que tem vários fantasmas para todo lado, você não sabe a história de todos eles, aqui na Mansão Bly, todos os fantasmas vão ter a história deles explicados no episódio 8, como eu falei, com exceção de um, que eu vou explicar mais pra frente. Então você entende que o menino morreu porque a Viola confundiu ele com o filho dela, que o médico estava no meio do caminho dela quando a mansão foi usada como uma área para receber doentes de guerra. E por aí vai tendo várias explicações porque cada um deles morreu. Com exceção de um, o fantasma militar. Porque o fantasma militar não aparece na explicação da Viola, mas a gente vê uma explicação sobre ele com o tio Henry. I had a friend when I was your age too. In this house, in fact. He was a soldier. And I was very afraid of him. Until I gave him a story. E a gente vê esse fantasma em vários episódios. Ele tá lá no cantinho, observando as pessoas no cenário.
Então realmente tem um fantasma militar, não é só uma história que o tio Henry imaginou quando ele era criança e cresceu naquela casa. A gente tem uma crítica completa da série lá no site em texto. Eu acho que ele é um ótimo romance gótico, mas ele tem um problema que ele demora um pouco para começar e depois quando ele termina ele demora um pouco para terminar. Tem alguns outros problemas de história, como algumas incoerências, mas no geral eu adoro a história, adoro como ela é escrita. Se quer saber mais, vai lá no site velhoonda.com. Se você acha que eu perdi alguma coisa aqui nessas curiosidades que eu falei, comenta aí embaixo, pode comentar no velhoonda.com também. Esse vídeo está numa publicação lá dentro, então você pode comentar lá. Se você gostou, curta, compartilhe. Não se esqueça de apertar no sino para receber notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Semana que vem tem mais. E até lá!